14 horas 23 minutos. Agora, né, vamos falar um pouquinho, juntamente com a música de Fábio de Melo. Temos aqui no ar o Benedito, né? O Benedito que um pouco mais, estudar mesmo a doença para a gente poder saber como tratar, porque realmente é uma doença muito difícil de se trabalhar, porque a vozinha oscila de humor, às vezes está irritada, às vezes está bastante alegre, e não tem horário, pode ser de manhã, de tarde, tem muita dificuldade para dormir, porque confundem os horários, às vezes pensam que às 4 da manhã é meio-dia e que meio-dia é 10 da manhã. Então a gente não tem noção de espaço e não tem noção de tempo. Então a gente acaba tendo que fazer esse trabalho com ela, de falar que é de madrugada, sozinha, vamos dormir, não está na hora de jantar, não está na hora de tomar o café. entendi. No caso, muitas pessoas acham, Benedito, eu estava lendo aqui algumas postagens, me chamou a atenção o seguinte: muitos acreditam que a doença de Alzheimer comete apenas idosos. Na realidade, não. Ela
no caso da doença de Alzheimer, é verificada em pessoas, claro, com mais de 60 anos de idade, mas esses casos são chamados de doença de Alzheimer em tardio ou senil. Porém, existe a minoria dos casos que a doença de Alzheimer, ela, no caso, é precoce. Pode-se ter muito... eu não sei, eu estava estudando um pouco isso ontem à noite para te fazer algumas perguntas. Interessante que alguns médicos que trabalham com essa doença informaram que a leitura é bastante essencial para que você não essa doença não venha lhe acometer. Isso você acredita que seja necessário ou não? Eu acredito que sim. Inclusive, a vozinha, ela lê quase todos os dias, lê com bastante frequência. Ela tem alguns livros, inclusive ela recebeu alguns livros de presente dos Face Netinhos espalhados pelo Brasil. Alguns enviaram livros de histórias, até histórias infantis, e enviaram para a vozinha. E ela lê de tudo, jornal, revista, tem a visão dela ainda é muito boa, ela consegue identificar as palavras. E além de ser importante para evitar a evolução da doença, é importante também para que a pessoa mantenha a mente em atividade. E é importante sim, a questão do Alzheimer, como eu falei ainda há pouco, eu estive essa semana com a médica que cuida da saúde mental da vozinha, a gente falou sobre isso, e ela apenas confirmou que o trabalho que a gente vem fazendo é essencial, porque só os medicamentos não são... só com os medicamentos a gente não consegue trabalhar com a doença, é preciso que a gente faça esse trabalho familiar também, até porque algumas pessoas que têm o Alzheimer não respondem à medicação. Então, às vezes, é preciso trabalhar um medicamento, tentar um outro, e, como eu acabei de falar, às vezes o medicamento não resolve a situação do Alzheimer. Então, é preciso trabalhar mesmo a questão da conversa, a questão da leitura, principalmente, porque mantém a cabeça em atividade, e a gente percebe que a vozinha, com 7 anos, diagnosticada com Alzheimer, a evolução foi bem devagar, e a gente, em pesquisas, olhando inclusive na internet, a gente percebe que pessoas que descobrem o Alzheimer com 2 anos a 2 anos e meio já estão aí com sua capacidade cognitiva avariada, não consegue se levantar, não consegue se comunicar, mas isso porque as pessoas não entendem da doença para trabalhar, ou até mesmo deixam abandonada mesmo, param de conversar, param de brincar, não levam mais para um ambiente social, para um shopping, para a casa dos familiares, e é bastante importante. Isso mesmo, eu estava vendo algumas fotos, para quem puder também olhar, né, até a página do Benedito, pode ver que ele é um jovem. Qual a tua idade, Benedito? Eu tenho 28 anos. 28 anos, aí muita gente, creio que te pergunta, você poderia isso não é obrigação sua, já te perguntaram muito? Com relação à idade? Tipo, não com relação à sua idade, mas com relação a ter o total cuidado com sua avó. Já te fizeram pergunta, disseram, isso não é obrigação sua, procura algum médico, isso é obrigação de outro. Já fizeram essas perguntas a ti? Sim, é frequente. Inclusive amigos, algumas pessoas comentam que não é obrigação minha por ser neto, e como eu já falei, para mim não é uma obrigação legal, é uma obrigação natural. Eu ajudo nos cuidados da vozinha, principalmente durante a noite, que é o período que eu estou em casa, porque eu trabalho durante o dia e faço faculdade também no período noturno. Então a gente reveza. Tem a minha mãe que ajuda, tem a cuidadora que está há 16 anos com a gente, chega de manhã e vai embora às 18 horas, praticamente uma filha para a vozinha. E as pessoas perguntam sim, você como neto vai curtir, vai brincar, deixa com os familiares, com o filho. Mas eu faço com amor, eu tenho uma paixão acima do comum com relação à vozinha. Gostaria até de estar mais presente, infelizmente não é possível. Entendo. Porque tenho trabalho, tenho a faculdade, mas durante a madrugada principalmente sou eu que fico. E como eu acabei de falar, não é uma obrigação, eu acho que é um dever. Ela cuidou de mim desde pequeno, levou café na cama, toalha, sandália, cuidou como um verdadeiro príncipe, e agora é hora de cuidar da princesa. Entendi. Eu admiro, assim, o seu amor que você tem por sua avó. Então, o pessoal também aqui me pergunta, via WhatsApp também, quem está na sintonia aqui, acompanhando a nossa entrevista, é a Giovana Elias, também o Matheus, de lá da capital, João Pessoa, o pessoal da família também, da minha família, Dona Antônia, seu Pedro,
Dona Antônia, que já está nos seus 80 e poucos anos, eu acho, né? Depois ela vai dizer que eu tô dando mais idade a ela, mas minha avó é bastante animada. A família da gente vive bastante. Mas deixa eu perguntar, o pessoal está curioso para saber como é a vozinha. Diga aí pra gente como é o perfil da vozinha, se ela te dá muito trabalho, bagunça. Pelo que eu vi em alguns vídeos, ela chega a te bater, não é verdade? É verdade. Como é o perfil da vozinha? A vozinha é uma pessoa praticamente 24 horas de alegria. Ela tem seus momentos de irritabilidade, é normal da doença. Às vezes eu vou dar um beijo nela, ela vem já com murro, com tapa, não gosta muito de beijo. Mas tem vezes que ela pede para ser beijada, deita no colo. A vozinha é essa alegria que vocês veem nos vídeos o tempo inteiro. É uma pessoa que encantou aí milhares de pessoas no Brasil inteiro, muita gente no exterior. E é como eu acabei de falar, 24 horas de alegria. Quando eu chego em casa, às vezes que eu chego da faculdade, a primeira coisa que eu faço é ir no quarto, ou então na sala onde ela esteja, e para ver como ela está, e ela já me recebe com aquele sorriso. Às vezes eu chego 2 horas da manhã ou 1 hora da manhã, ela está deitada e me recebe com aquele sorriso: meu filho, me dá uma banana, meu filho, me dá um café, eu quero jantar. Como eu falei, não tem noção de tempo, então acaba pedindo certos tipos de alimentos fora do horário. Entendi. Mas é sempre sorrindo, é sempre desejando felicidade pra gente. Quando eu levo ela para passear no shopping, ela pega no braço das pessoas e fala: seja muito feliz, que Deus te abençoe muito. E é isso, ela é essa eterna alegria, e ela espalha alegria. Infelizmente, tem momentos de crise, como vocês veem nos vídeos, eu posto momentos instantâneos e posto também de forma instantânea, mas há momentos também críticos em que a vozinha tem crise, em que ela não conversa muito, em que fica muito agressiva, e é isso. Mas o que eu passo, a imagem que a gente passa no Facebook é isso mesmo que a gente faz, é isso mesmo que a gente é, e é isso, a vozinha é tudo isso que vocês têm visto aí pelos vídeos. Entendi. Eu estava vendo o vídeo, né? Ela sempre participa. E lembrando aos ouvintes que o Benedito sempre faz os vídeos instantaneamente. Chega lá, tá um momento, você pega o celular e ela vai lá, faz. É como se ela não soubesse que estaria sendo filmada, não é verdade? É verdade. Essa semana mesmo eu fiz alguns vídeos com ela e agora ela cismou que o telefone, o smartphone, é um quadro, porque ela acaba se enxergando na tela e me enxergando também. Aí ela fica curiosa, ela para, olha e fala: me dá meu quadro. Aí ela fica valente, quer bater porque eu disse que o quadro é dela, porque a impressão que ela tem é que tem uma foto dela e o quadro é dela. Isso tornou uma coisa bem hilária. Deixa eu te dizer aqui, Benedito, temos aqui no momento, aqui via Facebook, mais de 215 pessoas acompanhando a gente aqui com essa entrevista. Entre essas pessoas estão a Ana Carla, o Leandro Frazão, a Kátia Regina, a Isiane Nazaré, Lina Silva, Madalena, Adão Almeida, Gisele Passo. É muita gente desse Brasil, viu? Você fez a divulgação, o pessoal está acompanhando. A Deise Santos também, a Simone Carvalho, Betânia Abreu, Claudinha Andrade e a Roberta Damasceno, sempre aqui acompanhando. Eu noto muito que o pessoal, você estava contando em um dos vídeos, até mesmo no vídeo que você fez a publicação ontem, você já conseguiu, na realidade, fazer com que pessoas saíssem de depressão através do teu trabalho, do teu amor, tua dedicação pela vozinha, não foi? É verdade, Ivan. No início eu comecei a fazer as postagens, já tem quase 5 anos que eu comecei. Agora eu faço de forma mais intensa porque a gente tem tecnologia para isso, antes não. Mas no início eu fiz as postagens mais para compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Não imaginei que fosse tomar a proporção que tomou. No início de 2014 a nossa página explodiu na net. As pessoas passaram a acompanhar de uma forma mais intensa. Da noite para o dia, muita gente passou a acompanhar, muita gente passou a publicar comentário e a página passou a crescer e eu fiquei meio que sem entender o que estava acontecendo. Hoje eu consigo entender o que acontece. Como você acabou de falar, a gente tem feito um trabalho em função das pessoas. Muita gente tem saído da depressão ou até mesmo melhorado.
Eu recebo depoimentos de pessoas que sofreram acidentes de carro e que perderam a felicidade, não saem mais de casa para nada, e que depois de 3 anos, ao conhecer a nossa página, passou a sair, passou a ir na padaria, a sorrir, querer reencontrar os amigos, passaram a sentir força de vida, energia de vida e motivação. Então eu passei a entender que os vídeos passaram a motivar as pessoas. Bem no início, quando a página começou a explodir, quando eu comecei a receber os depoimentos das pessoas, eu recebi um depoimento de uma face-netinha daqui mesmo, de Brasília, de 19 anos, não tive mais contato com ela, mas ela me enviou um texto enorme, me falando que aos 19 anos ela descobriu um câncer, já na fase terminal. Entendi. E que ela tinha um namorado, que tinha muitos amigos, e que ao descobrir o câncer, o namorado abandonou, e os amigos também, que só ficaram a família. E que naquele momento ela percebeu que realmente, que ao fim da vida, as pessoas, o que resta é a família, e que naquele momento, o único desejo que ela tinha era conhecer a gente, conhecer a avózinha e pedir a bênção antes de partir. Aquilo me deixou extremamente chocado. Eu chorei praticamente a noite inteira com aquilo, porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha vivenciado aquilo ainda. Eu já tinha recebido alguns depoimentos diferentes, mas com relação a este, não. E eu fiquei meio que parado. Tentei entrar em contato com ela, não consegui mais, porque os inbox vão chegando e eu não consigo ver de forma instantânea, porque são muitos. Tentei responder, mas não tive mais contato. E com o tempo passei a receber outros depoimentos no mesmo sentido e comecei a me acostumar com relação a isso. Entendi. No caso, Benedito, muita gente que te acompanha mesmo, eu estava dando uma verificada nos vídeos. Pessoal aí que quiser fazer pergunta, eu sempre vou deixar aqui esse quadro, porque é bastante interessante trazer exemplos de vida, assim como você tem com sua avó. E queria que você dissesse, claro, antes de se despedir para os ouvintes aqui, para a gente ir para o Rápido Apoio Cultural, deixasse uma mensagem. A vozinha está acordada falar nisso? A vozinha está cochilando. Sim. Mas a gente ainda vai colocar ela, né? Vai gravar um vídeo mostrando como ela é, tudo mais, mas por enquanto vocês podem acompanhar através do Facebook de Benedito. Então, queria que você deixasse uma mensagem para os jovens. Você estará aqui, o espaço estará sempre aberto, conforme a gente já deixou claro. O espaço está aqui aberto para vocês, o pessoal sempre vai acompanhando, porque é muito bom trazer notícias assim como essa, no mundo que a gente vive, hoje vê tanta desgraça na TV, no rádio e tudo mais, e é bom trazer exemplos de vida assim como você tem, sua família tem para com sua avó. Então, eu agradeço muitão por você estar participando, e queria que você deixasse alguma mensagem para os jovens, família, até mesmo as crianças, porque hoje você sabe que muita gente abandona, né, na realidade, a questão dos idosos. É verdade, mesmo. A mensagem que eu deixo é a seguinte: há tempo para tudo. É uma situação difícil, claro, não tem todas as dificuldades da doença, mas dá para conciliar, como eu acabei de falar. Basta apenas se unir com a família e cada um dividir tarefas, revezar. Dá para você ir no cinema, dá para você fazer sua faculdade, trabalhar, portanto que você divida essas tarefas com seus familiares. E eu acho de extrema importância que os idosos, principalmente os idosos, que foram pessoas que deram a vida pela gente, trabalharam em função da gente para que a gente tivesse estudo, para que a gente crescesse, que é a vontade dos nossos pais, dos nossos avós, e para que ao final da vida a gente não largue, para que a gente cuide, porque o ambiente familiar é o ambiente mais saudável para essas pessoas. Colocar num asilo ou numa casa de idoso, eu acho que há casos específicos em que cabe sim, são pessoas que não têm realmente ninguém, não tem nenhum familiar, não tem ninguém que cuide, não tem pessoas que têm capacidade psicológica ou financeira para cuidar. Sim, eu apoio a estadia deste idoso na casa de idoso ou no asilo, mas tendo a família condições financeiras e psicológicas de cuidar, eu sou totalmente contra. Eu acho que cabe sim deixar dentro de casa, revezar com os filhos, passar um final de semana na casa de um, na casa de outro, porque hoje nós somos jovens, mas o nosso futuro é o mesmo dessas pessoas, e a gente cuidar dessas pessoas agora é praticamente cuidar do nosso próprio futuro e cuidar com amor,
E outra coisa, para cuidar tem que ter amor, porque é difícil, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, e é isso. Um grande abraço. Eu agradeço. Antes de você se despedir, Benedito, quem está aqui na sintonia e mandando aqui alguns recadinhos é a Betânia Abreu, a Claudinha Andrade, que está também ouvindo. Quem também aqui está ouvindo é Joyce Lisboa, está avisando que o pessoal do Rio de Janeiro está ouvindo. O Janaildo também está admirando demais essa tua entrevista. A Gabriela Oliveira manda beijos para você e a vozinha. Claudinha Andrade também. Carmen da Saúde, que é minha mãe, tá aqui na sintonia, mais o marido dela, Gailton, viu? Manda um abraço para você e a vozinha. Quem também tá te acompanhando é a Gisele Passos, diretamente da Noruega, e tá acompanhando sempre teus vídeos, e através das curtidas das amigas conhecidas começaram a acompanhar o carinho de amor pela pessoa maravilhosa que é a vozinha, e manda felicidade para você e um beijão para ela, viu? Gente que ama demais para você, viu? Então eu agradeço, Benedito. Próximo sábado voltaremos um pouquinho, você trazendo algum novo quadro. Durante essa semana eu estarei postando aqui, até mesmo hoje, a entrevista, quem não pôde acompanhar, né? Então já trarei para vocês mais informações quando o Benedito também irá participar. Creio que já na próxima semana, né, Benedito? Trazendo a vozinha Exatamente, junto. próximo sábado. Isso mesmo. E claro, que esse quadro sirva de exemplo para muitas e muitas pessoas. Eu agradeço de coração a você, um beijo à vozinha, um abração a toda a sua família e que Deus abençoe sempre, viu? Eu que agradeço a oportunidade, a importância, a rádio ter aberto esse espaço para a gente falar um pouquinho tanto da doença do Alzheimer como dessa relação, que é muito importante. Eu acho que é bom difundir, porque muita gente não sabe como tratar a doença e até mesmo não entende. E eu acho que serve sim de lição, serve sim de como um ensinamento para as pessoas. Ok, então, Benedito, eu agradeço muito. Fica com Deus e voltaremos no próximo sábado, tá beleza? Um abraço a todos, até mais. Até mais, tchau, tchau.